Boa tarde, é isso aí, estamos aqui ao vivo, em ponto, aqui 5 horas da tarde. Olha só, estou ficando pontual, vamos que vamos, deixa eu já preparar aqui para compartilhar a nossa live, né, de hoje, às 17 horas em ponto. Só um minutinho que eu já estou chegando para você, para um bate-papo gostoso. Boa tarde, deixa eu divulgar. O meu WhatsApp às vezes sai, não vou divulgar, já ele cai a conexão. Eu não sei o que acontece, mas vamos que vamos, desistir jamais. Ontem eu deixei passar, mas hoje não vou deixar passar não. Eu coloco novamente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ajuda, ele não tá ajudando, não vou conseguir compartilhar. Enfim, não vou conseguir compartilhar pelo celular. Mas, só música top cover, Vera Lúcia Martins. Olá, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Eu vou entrar aqui no meu canal, estou pelo celular. Compartilhar, simples assim. São 5 horas e 3 minutos. Já já o nosso convidado já está ali a postos. Estou só esperando uns minutinhos, tá, meu querido? Chegar a turminha. Eu, como costume, faço uma prece para iniciar, tá? Mas já já eu só estou pegando agora a live e já vou compartilhar. Se você quiser, eu mando para você e você pode compartilhar para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá. Vamos que vamos. Compartilhando a live já. 2. Vamos lá. Porque juntos somos mais fortes. Sei que não é fácil muitas vezes o caminhar do dia a dia, a correria. Eu estava correndo para ser pontual, mas estamos aqui, firmes e fortes, tá? Desistir não é nossa categoria, né? Não somos nós. Pronto. Já estou compartilhando, fiquem em paz, tá? São 5 horas e 4 minutos. Dependendo às vezes da internet não é fácil. Como está o sábado de vocês? Já tem 3 pessoas na live assistindo, tá? Já temos 3 pessoas, 2 joinhas. Não se esqueçam de dar o seu joinha, tá? Chegando no canal, conversando, ouvindo uma experiência, tá? Sempre é bom. É bom conhecer amigos, fazer novas amizades, tá? Di Gomes, boa tarde, minha querida. Como você está? Que bom que você chegou. E olha que eu não consegui jogar o link ainda no grupo. Fico muito feliz por você já estar aqui. A Di Gomes está aí, tá? Eu vou reiniciar meu celular, já que ele não quer pegar a internet, não sei porquê. Mas enfim. 5 e 5. Vamos fazer nossa prece. Nós temos horário para cumprir com o nosso convidado, tá? Não posso também demorar, que geralmente eu faço a prece após 10 minutos, mas que nós temos um tempo calmo. Hoje não é bem assim. Compromisso. Nós temos que ter compromisso, temos que ser responsáveis. E sempre eu falo que para trazer para uma roda de conversa, não traga somente os amigos, traga Deus.
traga espiritualidade. Tá? Vamos lá? Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, queremos agradecer a Deus por essa tarde. Que às vezes os seres humanos, as pessoas reclamam numa tarde fria, de um tempo nublado, de um tempo chuvoso. E temos que lembrar que temos que em tudo dar graças a Ti, ó Pai. Muito obrigado pela chuva. Muito obrigado por esse ar fresco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço agora a Tua bênção, ó Pai, sobre esta live. Abençoe o nosso amigo, ó Pai Renan. Que o Senhor venha conduzir esta live de hoje, desta tarde. Que nós possamos tocar corações. E que nós possamos aprender um pouco mais com as nossas histórias. Ser presente em mais uma live de hoje. Amém. Amém? É isso que tem que ser. Sempre lembrar do Criador. Não na hora que o calo aperta, mas sempre. Sempre. Se eu não estiver enganado, eu ouvi falar que um parente desse nosso amigo convidado gostava de usar boina. Eu acho que eu ouvi alguma coisa assim. Será que é verdade? Será que eu ouvi essa verdade? Eu vou tirar essa dúvida se eu ouvi mesmo ou não. Tá? Eu coloquei a boina. Será que eu coloquei a boina de alegre ou eu acertei em homenagem ao convidado e seu avô? Ele que vai me responder. Não, Fábio, você colocou de alegre que você é. Não, Fábio, você acertou. Vamos lá? Boa tarde, divulgando os canais dos inscritos. Seja bem-vindo. Quem não é ainda meu amiguinho, se inscreva no meu canal para se souber que eu tiver ao vivo me chamar. E também vai na comunidade para que eu possa retribuir a amizade. E a Angélica também já está aí. Tá? Boa tarde. Tudo bem, divulgando os canais. Então, quem vai me responder essa pergunta? Quem será? Com vocês, para a nossa tarde de hoje, para o encontro de netos, tá? Eu trago para a roda, neste momento, 5 horas e 8 minutos, Renan, do canal Conviver. É isto? Opa! Boa tarde. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. E ó, já Seja bem-vindo. você acertou mesmo, viu? Acertei? Acertou, meu Wolves que gostava. Se não gostou te acompanhando? Com certeza. Tá vendo? Estou seguindo e ele falou assim, eu vou anotar isso para quando tiver a live eu fazer assim ele mexer. Será que eu consigo mexer no coraçãozinho do Renan hoje? Foi na live da Ruana, né? Que eu até mostrei a boina dele, né? Ah, foi bem legal aquela conversa que a gente teve aquele dia, foi bastante interessante. E muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Sempre que quiser um tema, de repente não querer um tema no seu canal, querer jogar pra cá, fique à vontade. Aqui é uma extensão legal. da sua casa. Tá certo. Então tá aí, pessoal. Foi um momento gostoso, que ele teve uma live gostosa com a Ruana, que teve vários assuntos. Teve uma polêmica sobre bermudas, umas histórias assim, que por que não ele contar sobre isso que eu vou falar, que eu comentei agora. Mas não agora, eu tô antecipando já uma história, né? Porque vamos esperar o quê? Agora ele vai contar quem é ele, quem é Renan, da onde ele... Será que é mais um? Eu tô falando que eu vou morar em Minas Gerais, porque nas minhas lives, meu querido, só dá mineiro agora. As meninas, né, a Renata e a Roseli, né? Rosilene, a mãe dela. Ontem eu tive uma live com 5 mulheres só de BH. Ah, sim, eu acompanhei, deu pra acompanhar um pedacinho, sim. Que elas, elas cantam, né? E assim, bem legal mesmo. Foi uma coisa muito gostosa. Boa tarde pro pessoal aqui, ó. Diti Gomes, né? Tá aqui. Isso. A Angélica também. Boa tarde, pessoal. Que bom. Muita gente já conhece já o Renan. E eu mais uma vez digo, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite. E agora fica à vontade em dizer quem é o Renan. Da onde, como ele é conhecido, o que fez ser... Fique à vontade em se apresentar. Muito obrigado, Fábio. Bom, meu nome é Renan, eu cuidei do meu avô com Alzheimer por 6 anos, junto com a minha mãe. E em 2018, se eu não estou enganado, 17, 18, eu criei um canal para poder falar sobre o cuidado que eu tinha com ele.
na verdade, para poder mostrar para o pessoal que, assim, se a gente tiver compreensão, tiver mais informação a respeito da doença de Alzheimer, a gente consegue levar de uma forma até mais leve, né? Sempre falo que isso não significa que vai ser mais fácil, mas de todo modo a gente consegue fazer a coisa toda funcionar, né? E a gente tive no programa da Fátima Bernardes no final de 2018 também, para poder contar um pouquinho sobre isso com ele, e foi bem legal, sabe, a participação lá, ver o canal crescendo assim depois disso, né, ver, a poder ajudar o pessoal. Eu acho que é o que nós que estamos aqui para poder falar sobre cuidado, sobre essas coisas assim, é o que motiva a gente, né, igual a Ruana, de poder ver o pessoal, assim, conseguir auxiliar, né, e lidar melhor com a doença, graças às informações que a gente passa, né? E já começamos a conversar, perguntar, já que você me deu essa frase de esteve na Fátima Bernardes, mais um, né? Além da Cláudia, do Bom do Alzheimer. Sim, sim. E como foi Não, para você estar no programa da Fátima Bernardes? Foi gostoso ou você esperava um pouco mais? foi fantástico. Foi assim, Foi, eles entraram em contato comigo pela Folha de São Paulo. A Folha fez uma matéria com algumas famílias e me entrevistaram por e-mail. E a foto de capa da matéria foi eu e meu avô. Então, logo de cara, assim, isso foi em outubro. Eu criei um canal em setembro, né, no mês de conscientização. Em outubro, a Folha de São Paulo entrou em contato. Aí, em novembro, eu fiz uma participação numa web TV aqui da minha cidade. Eu moro em Frutal, Minas Gerais. E em dezembro, o programa da Fátima entrou em contato. Eles entraram em contato uma semana antes. E foi assim, bem rápido, porque eles só foram dar a confirmação mesmo, tipo, na quarta, para eu viajar na quinta, para o programa ser na sexta, sabe? Mas é tudo muito bem organizado, muito bem preparado, todas as questões, assim, eu já tinha explicado, falado antes para eles, então eu fiquei muito tranquilo, porque as informações que ela fosse me perguntar, eu já estava preparado, né? Eu já sabia o que falar. E o mais fantástico de tudo isso é que sempre foi uma coisa assim que eu sempre gostei muito dela, gostei muito do programa, questão toda com a emissora mesmo. E eu nunca pensei que eu pudesse conhecer o Projac graças ao meu avô. Então, assim, em 2013, quando eu comecei a cuidar dele, eu nunca na vida teria noção de que eu chegaria até lá, né, para poder falar sobre isso, graças a ele. Então, assim, fora todos os presentes que eu ganhei cuidando dele, que foi conhecer ele melhor, poder me entender como pessoa, a questão também de ver que eu consigo resolver as coisas, sabe? Que eu não preciso ser tão inseguro. Então, eu tive que ser muito forte em determinadas situações no cuidado com ele. Além de tudo isso, eu ainda ganhei essa coisa toda de poder, né, estar numa emissora assim grande, num programa que tem uma audiência nacional, né? Foi fantástico. que bom, eu imagino a alegria. É... Então, quando você. Só para eu compreender um pouquinho mais. Quando você foi a Fátima, seu avô ainda estava vivo? Sim, no caso eu fui em dezembro de 2018 e ele partiu em março de 2019. Então eu ainda tinha ele aqui, o que também foi bastante complicado, porque eu não viajava há muito tempo, né, por conta de cuidar dele. Já fazia um bom tempo que eu não conseguia mais viajar porque ele estava acamado, então o cuidado com ele era eu e minha mãe 24 horas, né? E daí para poder ir para lá, eu até falei para eles me avisarem assim com alguma antecedência para eu conseguir organizar. Como já estava quase certo que eu ia, então eu já, assim, foi prazo de uma semana, né? Aí eu já comecei a me organizar com algumas coisas, a deixar tudo meio pronto, sabe, para eu poder ir. Então eu não fiquei. Algumas pessoas falam: "Ah, você aproveitou para passear lá?" Eu falei: "Não teve como." Eu cheguei na quinta noite. Lá eu tive que pegar o voo em São José do Rio Preto, uma cidade próxima daqui, do estado de São Paulo, e cheguei no Rio bem à noite, por volta das 10 da noite, dormi no hotel, no outro dia cedo já fui pro Projac para poder entrar ao vivo, né? E saindo de lá, eu mal tive tempo, tipo, acabou o programa, eu não demorei meia hora, eu já saí dos estúdios e fui pro aeroporto, já para esperar pro voo para Rio Preto, para depois vir para Frutal. Então, assim, foi tudo muito rápido, eu até vim logo no mesmo dia, sabe? Para aqui, E para a fora que cidade. teve outros artistas ali, eu imagino nervoso, né?
Sim, e assim, tem umas horas lá, né? Se depois o pessoal quiser ver o vídeo, tem lá no canal, numa playlist de participações. Eu tem uma hora que eu fico olhando para os lados, assim, né? E naquele momento eu tava pensando, caramba, eu nem acredito que eu tô aqui. É muito surreal, sabe? Você, assim, você poder conhecer o local na hora que você entra dentro do programa, que eles já te entregam um microfone, sabe? E ela é muito simpática, ela é extremamente, assim, é fantástica mesmo, sabe? É bem aquilo que a gente vê mesmo, sabe? Na TV, toda aquela simpatia é muito real, sabe? Que bacana, que imagina a alegria mesmo. Agora falando, já que nós estamos falando de canal, que você está falando do seu canal, vamos explicar para o povo, para todos nós. Conte para nós sobre o seu canal, sobre o que se trata. Fique à vontade, qual canal, Instagram, YouTube. Eu sempre torço para que seja sempre para o YouTube, que aí acho que é bem melhor. Eu jogo o link, porque se for o YouTube, você me avisa que eu jogo o link. Mesmo que não for, você me avisa também que eu pego do Instagram. Eu consigo também jogar o link do Instagram na descrição desse, depois? Creio que sim, creio que consegue sim. Então, eu tenho o canal no YouTube, você acredita, ele tá crescendo bastante. A minha ideia sempre foi vir para cá pro YouTube mesmo, só que eu comecei a ver que eu tinha mais gente, mais participação no Facebook. E é mais por conta do nosso público, né, que é o pessoal acima dos 40, 50 anos, né, na faixa dos 35 para cima. Eles estão mais dentro dos grupos de apoio, então lá, para mim, foi mais interessante. Só que aqui no YouTube, depois da live com a Ruana, eu fiz uma live no meu canal no YouTube também, então eu comecei no YouTube. Eu sou mais presente lá no Facebook também, porque eu gosto muito de escrever. Então, boa parte dos textos, né, eu falo assim, vai muito contra a regra que o pessoal fala, que vídeo no Facebook atinge mais gente. Só que lá comigo é o contrário, textos atingem mais o pessoal, porque eles também gostam muito de ler. Então, tem vídeos meus que atingiram poucas pessoas, um número mais baixo, e já tem textos que atingiram 40 mil pessoas. E é texto, boa parte das vezes, falando sobre a dificuldade do cuidador, a falta de apoio, sabe? A questão toda familiar, assim. Esses textos atingem muito o pessoal e eu gosto de escrever sobre isso e mostrar que é a realidade que muita gente vive também, sabe? Às vezes eu falo que quando a gente cuida, parece que só a gente está passando aquela situação, sabe? Mas na verdade muita gente passa também. E se a gente ouvir o que o pessoal tem para falar, né, pode ser interessante. Lá no canal, e aí eu tô começando a migrar um pouco mais as coisas. Então eu peguei algumas dicas do pessoal, eu fiz um post sobre banho e peguei os comentários de todo mundo que estava lá e fiz um vídeo lendo esses comentários no YouTube. Então eu fiz um vídeo de 3 partes. A primeira eu falo sobre algumas coisas que podem estar atrapalhando o banho. Na segunda, eu apresento produtos para se ter e para poder usar dentro desse banho, né? Às vezes, dei umas ideias de, por exemplo, fazer um kit de banho, né? Para você poder estimular mais o idoso na hora do banho. Então, você montar um kit, entregar para ele, falar que é um presente, né? E aí, depois você, por exemplo, pegar e falar, ó, vamos buscar seu kit para a gente poder ir tomar banho. Então, é uma coisa a mais para poder gerar interesse nele na hora desse banho, né? E a última parte do vídeo é a leitura dos comentários, que eu vejo o pessoal tinha muita dica que eu não dei e que, assim, é o que eu gosto de fazer o pessoal perceber, que cada um tem um jeito e cada um vai encontrar uma maneira interessante de poder tentar resolver aquele problema. E se a gente pegar a ideia de todo mundo, dá para você ter várias tentativas, né? Então não é só eu que sei, não é só a Ruana, cada um que está vivenciando tem uma ideia do que pode dar certo ou não. Olha, tô aqui vendo. Tá bem grande sim seu canal. Tô olhando ele, acabei de me inscrever, viu, Renan? Ah, muito obrigado. Tá com 1.38, deve subir agora um pouquinho porque eu acabei de me inscrever. Tá? Pessoal, ele foi bem sábio. O mesmo nome que está aqui, esse é o nome do canal. Canal Conviver. Você pode colocar lá, foi o que eu fiz agora no YouTube. Coloquei lá Canal Conviver, foi o primeiro que aparece. Ele é o primeiro da lista. Eu falei lá, aí a gente tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, e a ideia do canal, eu sempre falo, tem os modelos de canais, né? Assim como o seu, por exemplo, você traz convidados para poder conversar com o pessoal. Adorei o nome também, traz para roda. E a Ruana, ela já apresentava vídeos, né? A Ana Heloísa também sempre tinha vídeos com a mãe, né? E já comigo, eu já pensei assim, eu quero, como me formei em comunicação social, falei, eu quero usar mais disso, dessa
coisa toda de eu falar bastante, né? E apresentar eu mesmo e, tipo, conversar com o pessoal sobre coisas que podem fazer ou não. E lá no canal tem bastante, assim, tem poucas fotos, né, com o meu avô mesmo, sabe? Não tem muito, mas era uma escolha minha, assim, de não utilizar tanto, assim, porque eu também não conseguia, né? Eu fui ter mais tempo para o canal depois que meu avô partiu, que aí eu comecei a me dedicar um pouco mais, né? Eu montei o canal antes, mas assim, eu sempre ficava indo e vindo, sabe? Então agora eu tenho um pouco mais de tempo para poder, e acaba que fica assim, é um dos outros presentes que ele me deixou, né? Ele partiu e o canal tá aqui para eu continuar falando pro pessoal, para poder, né? Agora tô com convidados também lá no canal, sabe? Tá sendo muito interessante. Ontem eu conversei com a Renata e a gente falou sobre a infantilização do idoso e foi um tema muito interessante, eu gostei bastante. Já falei com a Ruana, tô aqui falando com você também. Então, essa troca é muito interessante também. Espero que depois você apareça lá no canal para a gente poder conversar. E é isso, o canal tá aí, a gente sempre tem, assim, né, esperança de crescer cada vez mais para poder. Eu sempre falo, o crescer que a gente fala é levar mais informação para mais pessoas, né? Quanto mais pessoas souber e ter noção dessas dicas, né? Eu acho que assim, a gente tira elas dessa escuridão, né? De ficar perdida, né? De não saber o que fazer em determinadas situações. Eu gostei do nome, canal Conviver. Se você quiser, não sei se eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Mas ele abre um leque para qualquer assunto também. Você não precisa falar só pelo que eu entendi que é do Alzheimer. Por exemplo, você falou do banho. O idoso às vezes não gosta de tomar banho, não é só com o Alzheimer. Acho que vários idosos não gostam de tomar banho. Aliás, vou falar até baixo que ninguém me escute. Tem adultos também que não gostam de tomar banho muitas vezes, né? Eu sempre falo lá no canal, o slogan que eu criei para o canal é um espaço de cuidado ao idoso. Tanto que muitas vezes eu falo no canal assim, o idoso com Alzheimer, aí já me questionaram, falaram assim, mas não é só idoso que tem Alzheimer. Eu falo, sim, não é, só que aqui no canal, como é um espaço de cuidado ao idoso, então, e a minha experiência é com meu avô que era idoso, então a ideia é sempre falar com, assim, do idoso mesmo de um modo geral, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas acabam se afastando um pouco da ideia de estudar o envelhecimento, de falar sobre isso, porque tem medo, né? Tem medo do fim, tem medo de às vezes até querem excluir isso, né? O que eu acho totalmente errado, porque se a gente se prepara, se a gente estuda, se a gente compreende melhor as situações, né, a gente vive melhor. Eu mesmo, por exemplo, quando meu avô partiu, eu acho que eu sofri bastante, foi um momento muito difícil, acho que para todos nós que somos cuidadores, só que por já ter alguma certa noção a respeito da partida, né, a respeito de que é um processo natural, que todo mundo vai passar por isso, eu acho que, assim, a gente aprende a soltar, sabe? Você não fica prendendo e querendo que a pessoa fique ali a todo custo, né? Você entende que acaba sendo melhor em determinados momentos, né? Você acha que eu posso perguntar, né? Qual a sua idade? Eu tô com 27. Parece menos. Ah, obrigado. Aí eu fiquei, gente, mas ele é tão jovem, para tanta experiência, não estou lhe chamando de velho, não me entenda. É que você aparenta mesmo ser mais jovem, eu fiquei, mas como pode? Ele tão jovenzinho, 22, 23 anos, mas com tanta experiência assim, porque na minha cabeça eu jogava 22, 23 anos. Vamos a outra pergunta. Claro. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão. Ele é 3 anos mais novo que eu. E seu avô tinha mais filhos? Ah, com certeza, né? Ele teve 5 filhos. E assim, tudo começou. Posso já falar? Sim, já começar falando? Fique à vontade, fique à vontade. Tudo começou quando a minha avó ela teve câncer, e aí a gente foi. Ela foi fazer uma cirurgia, né? E um dia antes dela ir fazer essa cirurgia, eu falei em casa que eu ia dormir na casa do meu avô para ele não se sentir sozinho, né? A casa estava sempre cheia, mas de todo modo eu falei, não, eu vou para dormir com ele e no mesmo quarto que ele mesmo, para ele não ficar sozinho mesmo. E eu já vinha percebendo os sinais da doença nele. E eu pensava, se não for Alzheimer, pode ser alguma outra demência, que eu comecei a ler algumas coisas. Teve uma tia que cuidou da sogra dela, então assim, as coisas que ela nos contava batia muito com o que ele andava fazendo, sabe? E daí eu decidi ir dormir na casa dele. Por fim, a minha avó não voltou. Ela partiu antes de chegar a fazer a cirurgia. E acabou que a gente não conseguiu, eu não consegui mais sair. Eu fiquei lá na casa dele. Eu vi que o pessoal não estava tratando da forma que deveria, não estavam respeitando.
E eu percebi, quando eu comecei a pensar em fraldas, e inúmeras outras situações, banho, eu vi que eles não iriam conseguir fazer isso, porque criavam uma imagem, uma casca, assim, sabe, em cima de, não, meu pai é isso, ou meu pai é aquilo, meu pai é muito sério, ele não iria permitir, que eu falei, eles iam usar isso de desculpa para poder não cuidar. Dito e feito, anos depois eu ouvi isso, porque eu como filha, como eu poderia dar banho no meu pai? E eu falei, minha mãe dá banho no meu vô. E foi tranquilo, bastou eu perguntar. Eu falei, vô, tudo bem se minha mãe te ajudar hoje? Aí ele falou, se ela não se importar, pronto. Então, assim, bastou a comunicação. A gente tratou ele como um ser humano mesmo, que tinha vontades, que conseguia falar por ele mesmo. Ele não se E acanhou no momento? não, eu acho assim, tudo foi muito bem conversado, sabe? Foi tudo muito assim. Igual, por exemplo, a primeira vez que eu tive que dar banho nele, e assim, eu nunca tinha visto meu avô sem roupa, nem nada desse sentido. E a primeira vez que foi quando eu vi que ele tava demorando no banho. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, vô, vai entrando no banho, toma sua roupa, vai entrando no banho que depois eu vou trazer a toalha, eu esqueci de trazer. Falei, então deixa a porta aberta, que aí eu deixo aqui na porta, aqui em cima da pia. Aí ele falou, então tá bom. Aí, né, o que que eu fiz? Eu abri a porta, a hora que ele estava no meio do banho, e fiquei olhando para ver o que ele estava fazendo. E ele, no caso, estava parado, ele não estava, ele estava bem perdido, assim, né, o que fazer. Então ele ligou o chuveiro e ficou lá parado. Aí foi onde eu falei, tá, tem que pensar em alguma coisa. Aí eu falei para ele que a gente tava com um sistema novo em casa, porque eu caí no banho, né? Levei um escorregão, aí ele falou, não, você machucou? Eu falei, não, deu tudo certo. Falei, só que agora, para evitar que a gente caia, né? A gente tá fazendo assim, a hora que minha mãe vai tomar banho, meu pai fica no banheiro. E aí, a hora que o senhor for tomar banho, eu queria saber se eu podia ficar aqui. E ele falou a mesma coisa, ó, se você não se importar, eu falei, não, então tá bom. Eu falei, eu vou ficando aqui. Eu falei, é só para evitar acidente, tá? Ele falou, então tá. Aí, logo em seguida, a gente instalou as barras, então, com o tempo, acabou ficando mais fácil, porque aí, o que que acontece? Ele ficava parado, eu entregava para ele, né? Falava, que a bucha, vou, toma, agora o sabonete, agora o shampoo. Então, eu ia meio que conduzindo. A ideia sempre foi não fazer por ele, deixar ele fazer sozinho. Até mesmo quando ele já estava na cadeira de banho, eu, né, deixava ele lavar algumas partes, inclusive partes íntimas, para ele poder também não ficar tão acanhado, né? Mas E aí o você que foi que... muito criativo, viu? Parabéns. Obrigado. Porque Eu acho foi assim, uma na saia hora. justa rápida que você teve na hora que viu ele parado. Você tinha que pensar como fazer, o que agir. E você ali Sim. pensou. E Oh, aí vou eu foi. cair. Pois é, e aí o que que Deixa eu ver acontece? seu arranhão. E aí o que que acontece nisso? Ele. A partir do momento que a gente já colocou a barra, eu falava, pronto, agora o senhor vai ter que segurar aqui. E a gente vai, aí eu vou te ajudar, tá? Então eu lavava as costas e ele seguindo, né? Aí a partir dali eu usava o próprio o vaso mesmo, né? Eu fechava a tampa ali e deixava ele sentado para poder posicionar a bermuda. Aí eu pedia para ele levantar, ele se levantava. A gente tinha até uma contagem, então eu falava um, dois, aí no três ele já sabia que ele precisava levantar. E aí ele levantava. Então, assim, esse sistema de um, dois, três funcionou por muito tempo. É o que eu falo para o pessoal. Às vezes o pessoal se apega que ele vai se esquecer das coisas, mas tudo relacionado à rotina dele, ele manteve por muito tempo. Né? Outras coisas relacionadas a quem eu era, às vezes, algumas situações assim, quem era tal pessoa que estava entrando, já era um pouco mais diferente, né? Mas eu sempre prezo muito em falar para o pessoal da rotina que a rotina funciona muito bem, que a gente precisa tentar fazer, manter uma organização nessa rotina, né? Eu falo, nunca vai sair 100% certo, mas a gente precisa manter isso para ele ter mais segurança, né? Porque eu sempre pensava assim, gente, é um idoso que está com uma doença que não tem cura, ele está totalmente perdido, então, o que que eu posso fazer para situar ele no momento presente, né? Pensei, então pode ser ter uma rotina mais organizada, né? E é o que eu falo, a gente não conseguia. Tinha dia que às vezes conseguia se alimentar bem, tinha dia que o banho era mais tranquilo, né? São várias situações, eu acho que a gente não pode fazer é ficar se culpando, sabe? Por não Em nenhum conseguir momento algo. ele teve reclamações. Em nenhum momento Oi? ele se culpou de reclamar da vida. Tipo, tô dando trabalho, né, meu neto? Que vergonha. Essa fase ele não teve. Sabe que, assim, eu acho que. Deixa eu pensar, eu acho que teve. É porque ninguém nunca fez essa pergunta, mas bem pensado. Eu acho que aconteceu. Aconteceu só assim, às vezes dele, é porque ele era muito grato, assim, sabe? Sempre foi muito grato. De não, mas não precisa, não vai se incomodar, sabe aquela coisa assim? Então, às vezes ou outra, ele comentava alguma coisa nesse sentido, né? E aí, aí eu acho que foi até.
Na verdade, teve uma situação que Te fiz pensar, hein? Hã? Te fiz pensar. Teve uma situação assim que eu ganhei um anel de formatura do meu outro avô. E aí eu fui mostrar para esse meu avô que eu cuidava, né? E aí ele viu, achou bonito, ele falou: a gente até queria poder dar um presente assim, mas não consegue. Falei: "Vô, foi o maior presente que o senhor dá pra gente, é o senhor deixar a gente cuidar do senhor". Né? Ele falava: "Ô, rapaz, não precisa falar umas coisas dessas". E assim, ele ficava muito feliz assim, sabe, de ver que a gente estava feliz em poder cuidar dele. Eu sempre demonstrava isso para ele também, para já tirar isso. Uma outra coisa que eu fazia era, na verdade, mostrar para ele que eu era grato a ele estar ali, né? Então, por exemplo, eu falava: "Nossa, vô, ainda bem que o senhor está aqui para poder me ajudar com as plantas, porque ninguém se importa com as plantas aqui em casa. Então, se não fosse o senhor, as plantinhas estavam tudo mortas". Aí ele: "Não, é verdade, a gente tem que cuidar, né? Não sei o quê". Então, assim, eu sempre estava incluindo ele em tudo. Ontem, falando com a Renata, eu até comentei que uma coisa que eu fazia era chegar da faculdade, quando eu ia pôr ele na cama, né, que, assim, chegava por volta das 10h40, né, um horário, assim, que ele sempre dormiu mais tarde. Então, eu chegava, ia colocar ele na cama, trocava, e aí ali eu conversava um pouco com ele. Então, às vezes eu contava coisas da faculdade, coisas que estavam acontecendo comigo mesmo, e eu fazia isso para poder trazer ele para a situação, sabe? Para ele não se sentir assim que ele estava ali só dando trabalho, que nunca aconteceu e assim eu nunca nem pensei, né? Mas era mais para poder assim, eu tratava ele mais como um amigo mesmo, né? De poder contar as situações que me acontecia, sabe? E aí eu quero. E como foi? Foi fácil? Foi você que foi morar com ele? Ou você trouxe ele pra sua casa com sua mãe? Então, teve momentos, né? Eu não tenho certeza. Só uma pergunta: a Ângela Silveira sempre tá por aqui no seu canal ou não? É novidade? Não, eu até pensei que seria conhecida a sua. Então, eu acho que é minha tia. Se for minha tia, beijo, tia Ângela. Se não for, beijo também, porque é Ângela convidada aqui do canal. Silveira, pode avisar se você é parente É dele, verdade, nosso comenta amigo, aqui. se é do canal, e se não é do canal, pode se tornar do canal também. Exatamente, Tá? se Seja inscreve bem-vinda, aí. fique à vontade. E aí, o que que acontece, né? Eu vim para casa do meu avô, fiquei 3 meses com ele. E aí, familiares que moravam aqui não queriam ficar com ele para eu poder ir para a faculdade. E ficar com ele naquela época era simplesmente. Ah, é minha tia Ângela mesmo. Beijo, tia Ângela. E aí o que acontece? Fábio, eu fiquei 3 meses na casa do meu avô, então, por conta de familiares que não queriam colaborar, né, eu, no caso, tinha um tio e tinha um primo que moravam aqui, e meu primo ficava com meu avô para eu poder ir para o estágio. Em algum outro momento, era para esse outro familiar, né, meu tio, ficar. Ah, ela é muito querida. Ela é irmã do vô? Ela é filha do vô ou Ela não? é filha É do meu da... avô. Ela foi a que mais apoiou a gente em todos os momentos, assim. Ela era a que estava, não vou dizer que era a que estava mais longe, porque tinha um outro irmão dela que estava longe também, mas assim, que estava em outra cidade, só que era mais próximo. Todos os dias ela mandava mensagem, sempre estava mandando áudio, sabe? Houve vezes em que eu mandava áudio dele conversando, ou então áudio dela para ele. Então, assim, ela é a prova viva que eu falo que se você quer estar perto, se você quer colaborar de alguma forma, tem como. Mesmo não estando morando na mesma cidade, você consegue, né? Basta ter vontade. Mas Eu beijo, Thiago. acredito. Agora deixa eu terminar de contar aqui. Pois bem, Fábio, eu fiquei aqui 3 meses na casa do meu avô. Esse familiar não queria ficar com o meu avô, era filho dele, inclusive. E ficar com ele não era ficar, dar banho, era mais ficar de olho, sabe? Então, por exemplo, ele queria fazer comida, eu deixava, só que eu ficava perto. Por quê? Porque às vezes ele esquecia de desligar o fogão, mas ele tinha coordenação, ele andava, tomava banho, fazia tudo muito bem. Era bem no início, então bastava estar perto. Para quê? Ligar uma TV para ele. Ah, ele falava, igual, por exemplo, quando eu estava aqui à tarde, eu falava assim, vô, ele falava assim, eu vou fazer um café para nós. Aí eu falava, então eu também vou junto com o senhor para a gente não perder o assunto. Então eu ficava lá do lado dele conversando o dia todo, para ele poder, assim, sempre tá com gente próximo, sabe? Então, assim, foi onde eu comecei a conhecer melhor ele contava várias histórias, e, assim, foi muito bom. Depois disso, desses 3 meses, eu vi que não ia funcionar, eu falei com a minha mãe pra gente poder levar meu avô para lá, para quando eu fosse
pra faculdade, minha mãe tá ali com ele, né? Ela tava sempre em casa. E aí eu falei pra ele, pô, o que que o senhor acha da gente passar um final de semana lá em casa? Ele falou, ah, por quê? Eu falei, porque minha mãe tá muito sozinha. Eu falei, meu pai sai pra trabalhar, o Juan também. Falei, e ela precisava de ter alguém lá, né? Era bom a gente fazer uma companhia pra ela. O que que o senhor acha? Ele, ah, então vamos, mas e as coisas aqui? Porque tinha gato aqui, tinha planta. Eu falei, não, os meninos vão cuidando aqui. E final de semana a gente pode voltar aqui também para poder ver, né? Então a ideia foi, eu vou para lá, eu já tinha planejado na minha cabeça. Eu vou para casa, se meu avô não gostar de casa, ele quiser voltar, porque aqui é a casa dele, então eu vou voltar. Eu vou tentar dar um jeito, eu vou ter que ver o que eu arrumo. Mas de primeiro eu quero tentar ir para minha casa. Chegando lá, ele ficou na minha cama, eu dormi um tempo no chão do lado dele, foi bem tranquilo. E com a minha mãe fazendo sempre comida muito boa, a gente, né, deixando ele tirar o cochilo depois da tarde, sabe? Ele sempre sentiu muito sono, mas ele não ia para a cama, porque ele sempre tinha a ideia de que tinha coisas para fazer. Então, a gente deixava ele cochilar, aí depois vinha o café. Então, assim, a gente criou uma rotina muito legal ali em casa, que ele nunca, mas assim, nunca passou pela cabeça dele falar de ir embora, sabe? E era algo consciente, porque houve vezes em que ele teve que ter uma certa discussão com familiares também que não queriam entregar o cartão do benefício dele, em que ele falou, eu estou aqui com eles, eu precisava ajudar eles, né? Então, eu preciso do meu cartão. E tanto que esse foi um dos pontos também que eu já comentei até com a Juana, que eu falava para ele assim, ele queria poder ajudar, então eu falava, vô, eu peguei umas moedinhas lá na sua gaveta para poder comprar pão, tá? Então, assim, o dinheiro dele, tadinho, no início mal dava para as consultas, né? Só que eu sempre falava para ele, ó, vô, fui pagar tal conta, aí eu peguei aqui o tanto, tá? O troco tá lá na sua gaveta. Ele, ah, então tá bom, pode pegar. E você via que ele estava contente em poder colaborar, né? Eu falo assim, eu sempre prezei por levar ele ao banco para a gente poder sacar o dinheiro dele. Por quê? Para ele tá fazendo parte disso, porque é o dinheiro dele, ele trabalhou muito tempo, ele se aposentou. Então, eu queria resgatar isso também, porque também foi tirado dele. Eles, né, algumas pessoas tiraram o cartão com a ideia de que é mais fácil, né, eu ir lá e sacar. E realmente, eu poderia descer, ir lá, pegar o dinheiro e tá tudo certo. Mas como se diz, era algo que ele estava sendo incluído, sabe? Eu acho que basta a gente fazer isso, sabe? Isso já ajuda muito a pessoa se sentir saudável, sabe? Então, quando você fala que o cartão estava com outra pessoa, ele já não tinha mais. Antes de morar com você, ele já não tinha mais autonomia na parte financeira dele. Nenhuma. E assim, era algo que ele sempre fez, que foi, ele tinha o hábito e a rotina dele de pegar o dinheiro, passar no cabeleireiro, cortar o cabelo, depois pagar algumas contas, e tanto que os boletos da funerária, quando eu fui mexer nas coisas antigas dele, todos eram pagos no mesmo dia. Vez ou outra tinha um dia de atraso ou adiantado, porque dava num domingo, alguma data assim, mas era tudo pago no mesmo dia, era tudo muito organizado. E assim, o meu avô ele se diferenciava de todo mundo aqui, porque ele era muito correto, muito organizado. Então, tanto que a gente sempre fala, a minha tia Ângela, ela puxou muito meu avô, desde a parte de organização, desde a parte de né, de tentar ser muito correta com as coisas dela, e em especial trabalhos manuais. Que meu Qual era avô, o signo dele? meu avô, ele é Libra. Libra? É, Eu acho que é Libra, mês de outubro. E, bem família também. e aí ele fez um carro de boi muito bonito. Ele fez também um monjolo que eles falam, né? Que você coloca. Aquele coisa que vai caindo água, sabe? Vai amassando Ah, arroz, tá. algo assim. E aí, tanto que quando eu perguntei para ele, eu falei, vô, isso aqui funciona? Aí ele fez questão de levar lá no tanque, na torneira, para me mostrar que funcionava bem, sabe? E eu achava que era só uma peça decorativa, mas na verdade ele até funcionava mesmo. E assim, tudo dele era muito bem trabalhado, muito bem feito, sabe? Ó, tem um A comentário nossa aí. amiga Aurenice dizendo: Hoje eu levo minha mãe ao banco. Vejo que ela se sente mais segura. Meus avós eu não pude ajudar tanto assim. Ah, mas é igual eu falo, assim, a gente sempre vai, parece que eu até escrevi sobre isso esses dias, a gente sempre tem a ideia de que faltou algo, de que eu deveria ter feito algo, né? No caso dela, por exemplo, com os avós, mas assim, só dela já tá, ela confirmando, né? Ele é de Libra. Só de você estar fazendo isso já pela sua mãe, né?
já é a diferença que você está passando, até mesmo para outras pessoas, né, que forem ver. Eu sempre falo, a gente tem que tentar ser exemplo para as pessoas, sabe? Não tentar ser o melhor, o mais correto, mas assim, uma atitude que você fizer já vai servir de exemplo para alguém. E o que te levou à curiosidade de. Você falou que você observou que estava uma mudança nele, você estava pensando se era Alzheimer ou uma demência, mas como? Porque ninguém pensa isso, assim, de repente a gente evita, concorda comigo? Sim. Como pode estar esse assunto nessa cabecinha? Ou você já estudava sobre neuro? E como surgiu essa história nessa mente? É que assim, na verdade, como eu tinha falado, eu tenho uma tia irmã da minha mãe, porque meu avô é pai do meu pai. E essa minha tia, né, a sogra dela teve Alzheimer, então assim, as situações que ela comentava, eu via muita relação, sabe? E eu sabia que a ideia que, tanto que do meu pai e outros familiares também, eu sempre falo, com exceção da minha tia Ângela, é de fugir dos problemas, fugir de, principalmente se for saúde. Então, se o assunto é alguma doença, não fala disso, não tem que falar disso, sabe? Olha só. Olha quem está aqui. Oiê, tudo jóia? Seja bem-vinda, Cláudia. E em breve ela tá lá no Café com Viver também, hein? É. Da Pois Francisquinha. então, e aí o que acontece? Ai, beijo, obrigado. Foi onde eu comecei a pensar e eu sabia que eles iam fugir disso, sabe? A ideia sempre é fugir. Não fala, não vamos falar disso, para que falar disso, né? Várias vezes quando eu venho com alguma temática assim a respeito de morte, fim de vida, eu ouço isso de não, mas para que falar disso? Porque a gente vai morrer, gente. Porque é uma realidade, né? Se é a realidade, por que a gente não trata disso de uma forma mais leve? Por que a gente não aceita como algo natural, né? A Marlene falando, reconheci o Alzheimer do meu esposo porque meu pai também teve. Pois é, né? E são, assim, situações que... e ela tem engraçado ela comentar isso, porque, ela já tem, né, já tem um grau de experiência ali, né? E também, eu falo assim, às vezes, por exemplo, as dicas que eu dou no canal nem sempre vão bater exatamente, mas a ideia toda pode funcionar. Então, assim, aquela ideia pode funcionar de outra forma, sabe? Renan, meu querido, você me deu até 6 horas. Eu tô na terceira pergunta praticamente. Tranquilo, pode fazer, né? Senão daqui a pouco você vai... né? Oi? Eu falo demais também, né? Não é isso, é que a gente. Mas o assunto, é isso que é bate-papo, que é gostoso. Nós não ficamos naquela coisa assim. Aqui tá o texto, pá, pum. Não, eu gosto disso. Claro. É claro que ultrapassa um pouco. Pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta que faz parte da minha pergunta, só que ela tá lá adiante. Eu vou puxar ela pra. Desculpe. Imagina. Eu vou puxar ela pra frente. A minha água tá aqui, né? O tempo todo. Porque... a minha já acabou, eu esqueci e tal. Eu vou puxar essa pergunta pra frente porque é do assunto. Uhum. Quando seu avô veio falecer, após ele falecer, houve revolta com parentes, com tios, com primos ou não? Não, porque eu tive. Antes, né? Eu tive. Antes. A revolta sempre existiu. Então, assim, o que acontece? É igual eu falo, teve uma discussão uma vez com uma parente aí, que quando ela entrou aqui em casa, e assim, a gente nunca proibiu ninguém de visitar meu avô. Inclusive, isso foi até uma coisa que minha mãe falou, e minha mãe é a pessoa mais calma e tranquila do mundo. Ela, eu acho que foi assim, o meu maior exemplo de paciência. Inclusive, beijo pra mãe que tá me assistindo. Tá ali na sala. E aí, o que acontece? A minha mãe virou para essa pessoa e falou, essa pessoa, na verdade, falou assim, numa vez, numa das situações, é porque eu não contei direito a história. Vamos lá. Eu fiquei 3 meses na casa do meu avô, fui para minha casa, fiquei 3 anos, e depois eu retornei para casa do meu avô, porque a casa já não tinha mais ninguém. E quiseram reclamar de eu voltar para casa do meu avô com o meu avô, para você ter ideia. E aí eu peguei e, na verdade, ele sempre morou nessa casa. E, oh, meu Deus. Obrigado. Também acho. E aí, o que acontece? Meu avô, a gente veio para casa, que ele morou, né, sempre morou aqui, e meu pai que era responsável por essa casa. E eu vim para cá, e aí quiseram reclamar, falaram que ia chamar a polícia por eu estar entrando daqui com o meu avô. Então, pensa só, falta de lógica total. Nisso, a minha mãe pegou e, quando essa pessoa veio visitar meu avô, minha mãe falou, veio sozinha ou veio com a polícia?
E aí ela falou assim, ó, eu vim visitar meu pai. Minha mãe falou, pode vir. Ela falou, vocês sempre puderam vir, a questão é que vocês não vêm. E essa era a realidade, eles simplesmente não vinham. Houve vezes de pessoas que moravam na cidade ficar mais de um ano sem visitar meu avô. Né? E quando veio, passou 8 meses sem ver, né? Quando foi ver de novo, e depois já não conseguiu ver mais, porque quando foi ver, foi no velório. Eu não avisei ninguém deles, avisei a minha tia Ângela, e mais ninguém. Me perguntaram, alguns outros familiares falaram assim, Renan, pode avisar? Eu falei, tranquilo, mas eu não vou avisar. Porque assim, não buscavam informação, não tinham notícia de nada. Para você ter ideia, uma vez, meu avô foi internado, e o meu tio de Belo Horizonte, que é irmão do meu avô, a gente ligou para ele para avisar. E ele, na mesma hora, já veio, já pegou o ônibus, umas 12 horas de viagem, sabe? E veio para cá. E ele veio visitar meu avô que estava internado e ele foi visitar essa familiar também, que falou para ele: Ah, mas por que o senhor tá aí, né? Olha só. Ah, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. E aí eu peguei e ela perguntou para ele: Ah, por que o senhor tá aqui, né, fora de época? Ele falou: Ah, eu vim visitar seu pai. E ela falou: Mas por quê, né? Ele falou: Ah, porque ele estava internado. E aí quis ficar bravo, sabe? No sentido de veio até me cobrar a ideia de assim, ah, mas por que você não avisou? Eu falei, além de cuidar do seu pai, 24 horas eu ainda preciso correr atrás de informar? Eu acho que não, acho que no caso vocês têm que buscar informação. Então, assim, exigem de uma forma que não tem nem lógica, não tem sentido. Para que eu vou ir atrás desse pessoal se eu já estou aqui 24 horas cuidando do financeiro, cuidando da parte da saúde, exames, consultas, tudo que eu tenho que organizar. Eu ainda tenho que ir atrás de falar? Não. A tia Angela sempre mandava mensagem, sempre buscava informação e eu sempre respondia a ela. Os demais nunca se interessaram, então. É o que você fala, né? Ela foi presente, não quer dizer que foi de corpo, mas ela esteve presente. Em total. Mais até do que quem estava aqui na cidade, né? Mas Eu assim, é igual eu entendo. falo, eu não tive contato depois, até ouvi boatos de, precisava visitar. Eu já joguei a ideia e falei, não precisa não. Porque eu precisava de visita quando meu avô estava vivo. Agora, não vai, assim, vou até perguntar pelo interfone, precisa do quê? Porque visita para E o que mim... eu mais me admirei, pelo que eu entendi, é que sua mãe, na verdade, que eu achava sempre que sua mãe era a filha do seu avô. Sua mãe Não. não é a filha do avô, é a nora. Caso ex-nora ainda, para complicar um pouquinho mais a situação. Seu pai não morava aí junto? Morava. Assim, no caso, quando a gente veio pra cá, ele ficou na casa e ficou eu, minha mãe, meu irmão e o meu avô aqui. Aí foi meio que mais a definição, assim, da separação mesmo, e aí a gente veio pra cá. Hoje minha mãe não mora mais aqui, ela mora em fronteira com a mãe dela, na cidade vizinha daqui. Eu fiquei. Quando eu percebi isso na conversa de agora, eu falei assim: olha, não é. Eu sempre achando que era paterno, né? A Avô vida, né? paterno. Avô materno. E querendo ou não, nesse bate-papo gostoso, as nossas perguntas foram, sem eu perceber, nós já fizemos as 6 perguntas, Olha sabia? só. Porque você foi respondendo sem eu perguntar. Existe muito isso também. Uhum. Aí eu vou já ticando. Divulgando canais aqui falou, Renan, sua vida foi muito difícil, né? Olha, teve situações bastante complicadas, assim. Eu acho que, na verdade, acreditar que ia dar tudo certo, independente do que acontecesse, era o que me motivava. O que eu sofri, para falar que eu não, assim, eu não me dava muito bem com isso, era a ideia de internação, de ter que ir para o hospital. E não era nem pelo meu cansaço de estar lá, era a ideia de ficar lá com profissionais que não sabiam cuidar, que não sabiam falar. E eu sempre falei o que tinha para falar, né? Então, desde o início, por exemplo, teve uma vez a gente internou, o médico começou a apontar os exames para mim e falou: aqui, ó, olha o jeito que tá aqui. As taxas dele, tal coisa tá muito baixa, não sei o que. Eu falei, eu tô ouvindo, o senhor não precisa gritar. Pode falar. Eu falei, isso, tô ouvindo o senhor ainda. Aí ele pegou e tipo, foi abaixando o tom, sabe? Houve a vez em que o médico insistiu para poder colocar sonda nele. Eu falei, doutor, eu entendo que pode ocorrer, né, a dificuldade na deglutição, só que o meu avô não tem ainda. Então, se a alimentação for pastosa, ele não necessita de sonda. E aí ele pegou e começou a atropelar. Não, porque tem que passar sonda. Eu falei, não, doutor, eu falei, a gente não vai colocar sonda agora. Eu falei, eu já conversei com o pessoal da cozinha, se fizer alimentação assim, assim a gente dá conta de dar a janta para ele. E aí ele falou, bom, você deve saber o que você está fazendo. Eu falei, com certeza.
Resultado, fomos pro quarto, porque nessa área a gente estava na observação. Chegando no quarto, ele pegou e eu deixei para dar alimentação perto do horário que o médico ia passar. Porque eu falei, eu tenho que mostrar para ele, né? E aí, perto da hora que ele estava chegando, eu mostrei. Aí ele viu ele comendo, né? E aí eu falei, ele falou assim, é bem que você falou que ele come. Eu falei, então, doutor, acho que valia a gente dar um pouquinho mais de voz para quem cuida, porque a gente está ali 24 horas. Então eu entendo que tem situações que eu não compreendo, mas assim, tem algumas coisas que a gente entende até bastante, então valia ouvir um pouco mais da gente. Ele só falou, você tá certo. E saiu. Ele nem alta ele voltou para dar pra gente. Quem deu a alta, quem veio falar foi a enfermeira. Né? E eu creio que para ele é facilitador, né? Jogar a sonda e tirar o seu, né? Sim, exato. E qual o intuito disso, sabe? Para que você está fazendo determinadas intervenções se não há necessidade? Eu acho que tem que ser avaliado, tem que ser estudado se realmente a gente precisa daquilo, sabe? Eu acho que, assim, essas intervenções, elas são necessárias quando são necessárias. Não é simplesmente colocar porque vai ser mais fácil. Já ouvi gente falando, um médico uma vez falou, não, porque aí é mais fácil. Eu falei, mais fácil para quem? Né? Porque eu não reclamo de ter que dar alimentação para ele e demorar muito tempo. Para mim é tranquilo. Inclusive, eu ia requentando a comida se ficasse muito tempo ali, né? E tendo a minha mãe de apoio, assim, ela sempre vinha, trazia para mim de volta, ia lá. Então, assim, era um trabalho bem puxado. A gente não conseguia sair, não conseguia fazer muita coisa. Então, assim, teve épocas em que minha mãe, se a gente tinha algum evento para ir em outra cidade, né, evento de família, assim, da outra parte da minha família, ou ia minha mãe, ou ia eu. A gente não conseguia ir os dois juntos. Você já fez uma live com a sua mãe alguma vez? Acredita que não, e eu sempre falo para ela, eu falo, mami, você tem que falar no canal a qualquer hora. E aí ela sempre fala, fica meio assim, né, porque era muito tímida. Mas eu falo, mãe, não vou passar à sua frente, hein? Não é? Vou correr atrás da sua mãe, hein? E aí, cada vez mais você toca no assunto da sua mãe, eu estou admirado. Quando ele fala que a mãe dele fez isso, que a mãe dele ajudou ali no hospital, a mãe dele fez aquilo, eu estou admirado, porque a mãe era uma nora, não era filha. Sim, exatamente. E assim, eu já tirava o chapéu pro Renan. Perdão, Renan, já não vou tirar mais o chapéu pro Renan. Eu falo isso pra todo mundo. Quando as pessoas às vezes vêm me falar alguma coisa, eu falo, gente, eu era neto. Tipo assim, era o mínimo do mínimo do mínimo que eu deveria fazer. A minha mãe é quem tem que ficar com todo o crédito, porque era ela que tava. Oi? Minha mãe aqui falando, ai meu Deus. Ela tá aí? Olha! E aí, assim. Qual é o nome dela? Rosana. Será que ela me ouve então? Ela tá lá no outro cômodo, ela tá te ouvindo sim. Rosana, eu quero prestar a minha homenagem neste momento a você, minha querida. Que Deus te abençoe. Continue com esse coração iluminado que você tem. Porque para você ter feito o que você fez, é amor. Amor não simplesmente ao seu sogro ou ex-sogro. Amor à vida. Amor a um ser humano. Parabéns. Você não sabe o bem que você fez para você e para este lindo jovem que é o Renan. E para o Juan também, né? Isso, é outro irmão. Então você plantou algo neles. Um dia você vai colher sobre isso. Você vai colher. Então, eu tiro meu chapéu para você. Tá bom? Ai, Deus. E muito obrigado mesmo. Eu sempre falei, ela é quem merece toda assim, a atenção. Eu falo, se eu pudesse, teria levado ela ao programa, porque ela, para mim, tinha que estar fazendo parte daquilo tudo também. Eu falo que ainda vai ter o momento da gente ir, e só que o que acontece? Ela tinha que ficar aqui para me ajudar, né, com o voo. As pessoas estão falando agora da mãe, ó. Rosana. Eu tô falando. A Cláudia falando parabéns pela educação do filho. Olha aí. Mami, você vai ter que estar numa live com a gente também para conversar. Amém, muito obrigado. Eu acho que é ela, né? É sim. Se inscreva no meu canal, Rosana, vamos conversar. Vamos fazer uma live junto, Rosana? Não, o Renan bate em nós dois. Mas é isso. Não, mas comigo a pessoa perde a timidez. A gente vai conversando tão gostoso com bate-papo, minha querida. Fica sossegada. Ontem foi tão gostoso uma live que levei 2h30 numa live, meu querido. Olha aí. Minha mãe comentou, sou muito tímida. Era 11h30 da noite, eu tava em live. Ontem nós tivemos que parar porque eu tinha que acordar 5 horas ainda. Márcia Ribeiro, olha aí. Todo mundo parabenizando. Márcia dizendo...
Márcia dando parabéns. Fábio, você é fera. Francisca, a Cláudia. Não, imagina. Vamos lá, vamos seguir com as perguntas. Sobre estresse, você já falou que teve estresse, mas não usou a palavra estresse, né? E você teve com o seu avô, teve algum momento de saia justa? Eu acho que teve uma certa fase, eu até falei, quando eu começo a escrever sobre, eu lembro melhor, e eu tô precisando voltar um pouco mais nessa situação. Eu passei uma época em que ele estava muito sincero, sabe? Mas eu acho que nunca aconteceu, assim, dele falar nada para as pessoas, sabe? Houve uma época em que, no caso, ele falava muito para mim, e eu gostava muito disso, porque ele às vezes as pessoas convidavam para algum evento, alguma coisa, e eu sempre tentava levar, né? E às vezes quando eu falava, vô, você quer ir em tal lugar? E às vezes ele falava, não, não estou muito satisfeito em sair com tal pessoa, porque às vezes sai e demora. Então, assim, não respeitavam muito. Por exemplo, uma dessas pessoas que às vezes vinha buscar ele para poder, bem no iniciozinho eu achava tranquilo, levar ele para passear, sabe? Então, quando levava, ficava o dia inteiro. Inclusive, era uma pessoa até muito inconveniente, porque chegava na casa dos outros e ficava o dia inteiro. Mas não vem ao caso. A questão E ajudava, pelo menos? Nem um pouco. Aí, o que acontece? É uma das que eu já discuti muito. Eu falava para ele, vô, você quer ir? Ele falava, não vou não, porque chega lá, ele quer ficar o dia inteiro e a gente tem que voltar. Então, assim, por mais que ele não tivesse que voltar, ele jogava isso, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa. Então, se na ideia dele ele tinha de fato que ir embora, meu bem, a gente só vai embora. Então, eles queriam sempre vir com aquela história de, mas o que você tem para fazer? Gente, não interessa o que tem para fazer ou o que não tem para fazer. Se ele tá sentindo essa vontade, então eu acho que a gente tem que respeitar, né? O que sempre Respeitar faltou a vontade foi e desejo dele, né? a questão do respeito, sabe? Nunca teve tão presente assim. E eu sempre falo que eu sempre notei mais essa questão com a minha tia Ângela e o meu pai. Os dois são os mais velhos, os filhos mais velhos do meu avô. Os demais eram os mais novos. Então, assim, eu acho que os mais velhos que tiveram mais contato com o meu avô, de certo modo, assim, entendiam mais essa coisa toda do respeito, sabe? E colaboravam, de certa forma, um pouco mais, sabe? Do que os demais, que não houve colaboração alguma, assim, em basicamente nenhum momento. A Rosimeire dizendo aqui, eu sou nora também, Fábio, e cuido da minha sogra. O cuidado da minha sogra ficou para mim. Os filhos nem tiveram o necessário para esse momento. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi a Rose que mandou um vídeo para mim semana passada. Eu tive uma live junto com a Beth e com a mãe dela que tem Alzheimer, a Niete, cantando, mora em Belo Horizonte. Cantamos músicas no domingo passado, foi uma delícia. E depois, legal. Eu acho que foi a sogra dela que mandou um vídeo pra mim. A sogra dela bonitinha, sentada assim, Fábio, gostei muito da live, um beijo. Uma graça. Que linda. Uma graça. Aqui foi a hora que a Eunice falando assim, que nem viu a hora passar ontem. Uhum. Isso, respeito à vontade deles, a Márcia dizendo. Você já se olhou no espelho, hoje em dia, depois de algum tempo que seu avô descansou, partiu, não morreu, que nós não morremos. Ele só fez uma viagem ao qual você não é para ir agora. Fica quietinho aqui, aí, tá? Tem muita coisa para acontecer. Sossega a sobrancelha, não adianta levantar a sobrancelha. Eu sei que só Deus sabe o nosso tempo. Mas você já se olhou? Deixa eu ver que chegou mais alguém. A Márcia PZO. Jóia, estou adorando. Boa noite. Ah, que legal. Pode ser que seja conhecido seu, hein? Márcia? Eu não tô conseguindo ver aqui onde eu tô. Vai aparecer, eu vou mostrar. Eu vou colocar. A Rosemary falou que foi ela mesma a sogra. Essa Márcia aqui. A foto tá aí de um casal, olha. Olha, só não conheço a Márcia, mas parabéns. Quer dizer, seja bem-vinda e obrigado por estar aqui. Então, seja bem-vinda. Fique à vontade, se inscreva no canal. E mais tarde, quando acabar a live, eu vou jogar o link do nosso amigo, tá? O Renan, aqui embaixo. Olha, mais uma de BH. Sou de BH, Márcia. Já deve ter vindo ontem legal. Também na live. Ontem tive um povo de BH. Ai, que ótimo. Olá, tio Ju. E aí, você já se olhou no espelho hoje em dia e você fala assim, nossa, ou a sua mãe falou assim pra você, você tá muito parecido com o seu avô.
Você teve alguma coisa que você fala assim, eu estou com alguns sinais do meu avô? Então, é engraçado você comentar disso, porque eu comecei há pouco tempo a mexer com bordado. Graças à minha tia Cidinha, que a minha tia Ângela também trabalha com bordado, e a minha tia, faz crochê, e ela falou, Renan, tenta fazer umas coisinhas aí no bordado e tal. E aí eu comecei, e gostei muito, e comecei até a trabalhar com algumas coisinhas já tem umas ideias, assim, e eu acho que é fantástico, inclusive para quem cuida, fica aí de ideia, é muito simples, tem muito vídeo no YouTube ensinando, e o tempo passa e a gente nem vê. E aí, na hora que eu estava organizando as coisas para poder ir embora, eu estava fechando a maletinha que eu tenho com as linhas, com as agulhas, sabe? E eu estava guardando tudo e a minha tia falou, Renan, eu estava vendo você lavar a louça, estava vendo agora se organizar. Ela falou assim, você tá igualzinho seu avô. Ela falou assim, o jeito de montar, de guardar as coisas é muito parecido. E no caso, a minha mãe já comentou do meu nariz ser igual ao do meu avô. Então, acho que isso também conta. Mas eu acho assim, é legal porque eu sempre tento, na verdade, fazer algumas coisas até pensando muito nele, sabe? De tipo, como seria se ele tivesse aqui, não tentando ser ele, mas eu acho que tentar buscar um pouco da essência dele, sabe? Eu já fiz uma live com uma camisa dele, que era dele, tem uma blusa, uma jaqueta, então sempre tem alguma peça. Essa corrente aqui que eu uso é dele, então eu tenho algumas coisinhas assim que eu gosto de trazer e de ficar lembrando, assim, sabe? Eu acho que ajudam nesse processo também de manter ele vivo de alguma forma, sabe? Aí lá vem o Fábio de boina que ele gostava de usar. Sim, Era sim. esse estilo, mais ou menos? Então, na verdade, ele sempre achou muito bonita e comentava. E aí um dia eu comprei uma. Eu sempre quis achar uma mais ou menos nesse modelo. Mas a que eu encontrei, ela era mais para aquela. Tipo uma boina de frio, sabe? Então ela era mais Que fechava mais a fofinha. orelha. Isso. E aí, até minha mãe comentou muito assim, no dia que a gente colocou nele, ele já estava acamado até, mas ele ficou muito assim, você notava que ele estava gostando daquilo, sabe? É muito nítido, eu acho que a gente precisa muito observar isso. Chega um momento que eles não falam, e eles falam só com um olhar, com um sorriso, com assim, uma expressão de um sorriso, às vezes não é nem um sorriso completo. Com Então, quantos anos ele desencarnou que ele descansou? foi com 80 anos. 80 anos. 80 redondo. Ele teve um pouco de lucidez? Então, sobre isso, o que acontece? Eu acho que eu tive certeza disso, eu sempre soube que ele ia estar me ouvindo, então, independente do que estava, assim, do que estava acontecendo, de fato, sabe, eu sabia que eu precisava falar com ele. Então, eu colocava música, ele nunca deixou de responder, ele sempre estava muito, muito consciente, assim, nas coisas que ele falava, sabe? Eu falava, vô, a gente agora vai tomar água, a gente vai almoçar, já deu hora, né, não sei o quê. Então, eu sempre falava com ele falava tudo bem, conversava, mas não era tanto uma coisa assim por vontade dele, ele só mais respondia, sabe? E quando a gente chegou no hospital, no dia que foi o dia dele partir, assim, a gente chegou no hospital por volta das 5 da tarde. Meia-noite, por volta das 11 da noite, eu acho que foi isso, ele partiu. E é verdade, tanto que teve até uma confusão de dia, assim, sabe? Mas foi tipo 11h59, meia-noite, sabe? Eu falo, até completou, assim, era pra ser ali. E aí, o que que acontece? Ele pegou, quando o médico veio me falar que era caso de óbito, ele falou assim, ó, é caso de óbito, a gente vai fazer o possível, mas o pulmão dele tá bem danificado, ele tava com pneumonia, e foi estranho, porque ele sempre, quando apresentava algum sinal de pneumonia, febre, eu dava a medicação para ele, para abaixar, e nesse dia não abaixou, quando eu dei. E aí eu já senti, eu falei, vamos para o hospital. Então, correndo para o hospital, então não houve demora nem nada nesse sentido. Chegando lá, quando o médico me contou isso, eu fui conversar com ele. Falei, vô, já estava chorando bastante, mas tentei segurar e falei para ele, ó, eu acho que a gente já viveu muita coisa, então às vezes se for hora do senhor partir, né, dar tchau pra gente, tá tudo bem, vai todo mundo ficar bem. E você sabe que eles têm a coisa de atrofiar as mãos, né? Então eu sempre colocava minha mão dentro da mão dele e ele apertava bastante. Quando eu fui conversar com ele, ele começou a soltar.
Então ali eu entendi, na hora que eu falei com ele que estava tudo bem, ele soltou, aí eu já mandei mensagem para minha mãe, falei, eu acho que vai ser hoje. E até eu estava conversando com uma amiga também, que estava ali no hospital naquele dia. Então eu já tinha entendido, sabe? Eu acho até que foi mais uma preparação mesmo de que é isso. E quando aconteceu, a gente saiu da observação e chegou no quarto. Quando a gente saiu da observação que tirou o oxigênio para ir para o quarto, eu falei, não vai dar. Eu falei, ele não vai ficar muito tempo no quarto. E foi a ponto de estacionar a cama no quarto, ele começou com uma crise, aí eles entraram, né, tentaram fazer alguma coisa assim, e nisso, quando eles entraram e pediram para eu sair, eu não saí. Aí conversei com ele, falei que ia ficar tudo bem, que estava tudo certo, que eu estava ali. Quando eu fui, eles me chamaram de novo para sair, que aí eu dei um beijo nele, na hora eu vi a pupila dele dilatando. Então, naquele momento, ele partiu, e o meu medo sempre foi não estar perto dele. Eu acho assim, a gente não tem que ter uma ideia, uma noção de como vai ser a partida, não tem que tentar criar isso, porque não está no nosso controle, mas foi tudo do jeito que eu sempre pensei. Tipo, não que eu planejasse aquilo, mas era da forma, assim, o meu medo era, ele tá numa sala cheia de gente, e pessoas tentando ali, e eu não tá perto. Então, quando aconteceu que eu saí do quarto, eu falei, acabou. Falei, e eu comecei a chorar, uma senhora que estava lá me abraçou e tal, e ela, não, meu filho, não pensa assim, né? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, ele foi embora e tá tudo bem. Ela falou, mas às vezes eles conseguem. Eu falei, mas eles não têm que conseguir. Eu falei, porque era para ir. E aí, como se diz, deu tudo certo, sabe? Eu até É como se fosse uma certeza em você que existia, que você sabia que se ele voltasse, ele não ia ficar bem. Ia ficar numa cama até pior do que já estava debilitado, não é verdade? Com certeza. E aí foi onde eu falei, teve uma amiga minha que foi no velório, e ela falou assim, ela falou, Renan, eu nem sei o que eu te falo. E aí eu falei tudo isso para ela, que foi no momento certo, foi tudo muito certo, sabe? Ele não chegou a usar sonda, não sofreu uma série de coisas que poderia vir a passar. E aí ela falou, eu tô boba, porque assim, ela falou assim, eu não tinha o que falar, ela falou, e você falou mais do que eu poderia te falar. Eu falei, mas é porque eu tava ali, e a gente, assim, tem ideia do que está por vir, né? Das coisas que pode acontecer, então a gente já meio que se prepara. Então eu acho que foi tudo no momento certo, na hora que tinha para acontecer. Não mudaria nada. Eu acho até que a parte em que eu errei com ele, eu falo, teve momentos em que eu estava extremamente estressado. E engraçado, com situações externas, não era ele que me irritava, eram outras coisas que aconteciam, porque eu sempre falo, além de não ajudarem, esses parentes atrapalhavam. Então, várias crises de ansiedade, uma série de coisas aconteceu por conta deles, e isso atrapalhava e afetava o meu cuidado com o meu avô, né? Então, assim, até isso tudo que aconteceu, eu agradeço, eu não reclamo, eu falo, não aconteceu dessa forma porque era para acontecer, e é bom que hoje é muito difícil alguma coisa assim, nesse sentido, de outras pessoas externas, assim, me irritarem, porque, ixi, eu falo, já passei tanta coisa que hoje em dia custa tirar do sério. Eu já fiz a pergunta. Qual a lição que seu avô deixou para você? Eu acho que. Eu acho que a ideia de gratidão, de ser muito grato às pessoas, por tudo que elas fazem pra gente, e de respeito, sabe? Ele sempre, sempre, a vida toda. Eu falo assim, muitas pessoas me perguntavam, você sempre morou com ele? Eu falava, não, eu não tive aquela história bonitinha de, tipo assim, um neto que morou a vida toda com o avô e que agora tá cuidando dele. Não, eu vivi a vida toda vindo aqui pra casa dele, eu ficava o final de semana com eles, assim, mas ele sempre trabalhou no fim de semana. Então o contato com ele era muito mínimo. Mas eu sabia que ele gostava de chocolate, então às vezes a gente levava chocolate no serviço dele. Eu sempre olhava ele, eu falava, meu avô é muito fino. E ele era muito elegante, apesar de muito humilde, muito simples. Sopinha sempre muito simplesinha, ele sempre tava com a camisa ensacada, com o cinto, com o bonezinho dele, então tudo era muito organizado. Para você ter ideia, as irmãs dele comentam comigo que, inclusive, eu queria mandar um beijo para eles, porque os familiares que eu mais tive apoio também, além da minha tia Ângela, né, eram esses meus tios irmãos dele. Eles estavam sempre aqui, sempre estavam trazendo algum agrado para ele, né? Quase todo fim de semana eles estavam aqui. Então, essa coisa toda de tentar sempre fazer as coisas de forma muito correta com as pessoas, sabe? Tentar sempre ajudar. Eu acho que isso acaba que até algo que eu tenho que vem até
eu acho que eu puxei real dele, sempre tive isso de querer orientar as pessoas no que eu pudesse, ajudar de alguma forma. E aí eu acho que o canal é o exemplo disso, né? Acaba que veio graças a ele de duas formas, por ter puxado isso de tentar orientar e ajudar as pessoas, e graças a ele também porque eu aprendi tudo que eu falo no canal com ele, cuidando Não se dele. preocupe. Não se preocupe, eu já estou quase terminando, tá, Juan? Tranquilo, fica tranquilo. Renan, tá? Antes que você me fale, já passei da 1 hora, que você pediu 1 hora, mas eu estou quase terminando. Só para avisar, meus queridos, o joinha para você dar é aquele joinha com o dedinho assim. Porque às vezes as pessoas elas erram o botão e dão um dedinho assim. Eu estou com um assim. Então, por favor, se foi sem querer, muda lá e põe assim, tá? Mas se não foi sem querer e não tá gostando, deixa pra lá, não tem problema. Mas o que acontece? Teve uma vez uma live que uma pessoa falou, foi sem querer, a pessoa não contou, portanto que quando eu expliquei, houve a mudança. Ah, entendi. Mas você sabe que o YouTube, ele trabalha de uma forma também que qualquer reação que a pessoa der já conta como interação. Então eles nem olham tanto se é positivo ou negativo. É claro que pra gente fica chato ter um coisinho ali, né? Mas assim, de todo modo, não prejudica tanto a gente quanto a gente Que pensava, bom. sabe? Isso é bom. E pra você? Eu perguntei agora há pouco qual a lição que você teve, que o seu avô deixou pra você. Uhum. Faço uma outra pergunta um pouco mais além. Qual a lição que você tirou do Alzheimer? Olha, pode ser. Eu vejo assim, pode ser muito difícil, e é muito difícil, mas também pode ser uma porta para a gente poder conhecer aquela pessoa. Porque, de certo modo, eu falo, não é algo que é bom, pelo amor de Deus, ninguém pensa isso. Mas eu acho que a gente pode tirar. A gente, assim, a pessoa acaba perdendo muito das máscaras da sociedade que ela tem que usar, né, frente à sociedade. Então, assim, eu conversando com o meu avô, eu descobri uma série de coisas sobre ele e até opiniões que ele tinha a respeito de assuntos polêmicos, assim, que pessoas às vezes tinham uma ideia de que ele teria uma mente fechada sobre algum assunto, mas que ele era muito aberto a tudo o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, a gente, por exemplo, igual eu contei essa história já diversas vezes, não vou ficar sem contar ela aqui. Que a gente foi comprar um tênis para poder fazer caminhada e meu avô, a vendedora falou: vocês não querem ver bermuda? E eu sempre soube que ele nunca usou bermuda, então automaticamente eu falei: não, a gente não vai ver hoje não. E aí ele pôs a mão em mim e falou: a gente não vai ver uma bermuda? E aí, na hora, eu entendi que ele queria. Então, eu nem perguntei. Porque aí, às vezes, se a gente vai e pergunta, a pessoa já recua. Então, assim, é igual a ideia de meio que, assim, de estar meio assustado. Então, vai levando, sabe? Chega de mansinho. Aí eu falei para ele, então vamos ver. Aí eu falei para a moça, pode pegar a bermuda número tal, olhei na calça dele. E aí ela trouxe a bermuda, ele vestiu. Falou, o que você achou? Eu falei, vô, ficou muito legal. O senhor quer levar? Ele falou, se a gente puder. Então, nisso, ele chegou em casa, ele já mostrou, já fez assim para minha mãe e falou, sabe, para ela poder ver. Então, ele estava muito feliz com aquilo. E eu penso, gente, era uma bermuda. Era só uma bermuda. Tipo assim, uma coisa muito simples, que não é caro de modo algum. É uma peça de roupa que ele poderia ter tido há muito tempo já. Só que a infância dele foi mais complicada, assim, né? Familiares muito ignorantes também. Eu acho assim, meu avô é um exemplo de resistência até, porque ele cresceu em meio e viveu em meio de pessoas muito ignorantes para a época, sabe? Para você ter uma ideia, uma história até muito pessoal assim que ele comentou comigo foi que um exemplo, né? Ele deu como exemplo, se o pai dele falava que ia vender um porco, ia vender, sei lá, R$ 5, e alguém da família falasse, não, mas está muito barato, só por ter contestado ele dava o porco para, sabe, tipo assim, por ignorância mesmo. Então, de certo modo, eu falo que ele foi uma resistência muito grande de poder ser essa pessoa muito gentil e humilde e educado, simplesmente por estar vivendo no meio dessas pessoas, ele poderia ser como eles, entende? O que também vai de contra, porque olha só, desses 5 filhos aí, a minha tia Ângela seguiu o exemplo dele e esses outros não deram muito certo. Então, se a gente vê, eu acho que vai muito da gente, sabe? A gente escolher o caminho certo e tentar fazer o melhor para as pessoas, sabe? A Ruana. Ah, que legal! Ela dizendo que hoje ela assistiu
O Renan com a Renata no Face. E agora com você. Muito legal esse encontro. Isso é bom, né? Eu falo, é bom as Tudo lives tem, ficarem tudo dedo da salvas. Ruana, né? É bom as lives ficarem salvas também por conta disso. O pessoal que tá aqui, né? Seguir também a Ruana, ó, no canal Minha Mãe Tem Alzheimer, ela tem muita. Agora tá com muitos convidados sempre, né? A agenda dela tá lotada. E tem muitos vídeos mais antigos onde ela conversava com a mãe e mostrava os cuidados lá também, né? Fica de sugestão para o Meus pessoal. queridos, como ele acabou de falar, nós temos um grupo no WhatsApp, falamos sobre o Alzheimer, tá? Ou outras situações neuro. Se quiserem entrar nesse canal, podem me procurar, podem deixar uma mensagem, tá? Temos muitas coisas crescendo no Face também, com uma página no Face sobre o canal, então fique à vontade. A Márcia Ribeiro, eu não lembro se a Márcia é do meu canal, se veio por você, não me recordo muito bem. Mas agora, a partir de hoje, é daqui também a Márcia Ribeiro dizendo: Claro. Fábio, que lindo, esse tema me tocou muito, tá? E vem vindo novidades por aí, comigo, eu e a Ruana, tá? Vem vindo novidade. Agora também no Face, juntos com os meus ADMs, Minha Mãe Tem Alzheimer, a Ruana falando. Então vem vindo novidades aí. Nós estamos com uma parceria já firmada, Ruana e eu. Vocês se preparem em breve em novidades. Ontem soltei alguma coisa no ar. Hoje eu não vou soltar. Hoje ela tá perto, eu não solto. Depois eu converso com ela já que tenho mais coisas pra falar com ela. Já terminando a live, tá? Porque antes que senão eu não vou conseguir trazer mais o Renan pra roda, senão ele vai falar: não quero mais falar com esse rapaz, não. Na minha opinião, foi uma live gostosa. Foi um bate-papo gostoso. Claro, o tempo passou e a gente nem viu, né? Então, pra mim foi gostoso. Eu não canso. Tá? Mas eu quero fazer uma última pergunta a você. Claro. Tá? Eu quero que você agora relaxe. Bem relaxado. Esquece tudo, de uma certa forma, até o que nós conversamos, o que passou. E pense agora no seu avô. Com todo o carinho que você teve a ele a você. E nesse pensar, se você tivesse 5 minutos com seu avô, o que você diria a ele? Eu acho que eu não precisava nem de 5 minutos, né? Eu acho que seria só muito obrigado. Eu acho que agradecer, sabe? O que eu sempre fiz enquanto ele estava aqui, eu acho que se eu pudesse ver e falar com ele, seria só agradecer mesmo por tudo que proporcionou. E assim, tanto que eu falo, todas as coisas que me aconteceram, enquanto eu estava com ele, depois que ele partiu, ele faz parte. Né? Eu tenho uma tatuagem com ele aqui, então eu sempre falo que ele já está sempre aqui de todo modo, né? Independente, não só aqui, mas aqui na pele também, então é algo que não dá para mensurar assim, o quão grande é a presença dele desde sempre na minha vida, sabe? Tanto que eu sempre falo, eu tenho comentado muito com a minha mãe, que quando eu sento para poder escrever, eu começo a lembrar melhor das coisas, as coisas vêm com mais realidade até, sabe? Parece que é como se voltasse no tempo mesmo. Então, em todos os momentos assim que eu paro para poder escrever, para poder lembrar, sabe? É sempre muito, muito vivo, assim. Então, eu não acho que o tempo vai apagar isso, sabe? É coisa para a vida toda mesmo. Eu também. Renata, beijo, Renata. Obrigado por estar aqui. Ontem ela cantou maravilhosamente na live, ontem até 11h30 da noite. Olha só. Eu também penso a mesma coisa. Eu sou também neto, acho que você sabe disso. Estive com a minha avó paterna. E só que a gente parece que chega a ser chato, né? Que a gente começa a falar da pessoa, a gente não esquece dessa pessoa. É como se a gente quisesse manter ela. Ó uma intrusa que chegou. Eu não posso fazer live, chega uma intrusa aqui pra perto, ó. Sim. Eu fiz camiseta, eu falo sempre. Hoje eu tô menos porque eu não quero que as pessoas sintam. Não sei se você pensa isso. Que as pessoas sintam dó de mim. Uhum. O amor dela vai existir no meu coração e pronto. Tanto que semana passada, não sei se foi sábado passado ou retrasado, de repente veio uma saudade tão forte no coração. Eu falo que a saudade ela não vai deixar de existir. Vai existir aquela dor. Olha, sua mãe falando assim: hoje as perguntas e respostas mexeram com o meu emocional. Olha só. E olha,
Então desculpe, não fui. Eu fiz perguntas diferentes pra você que não tinham feito pra você, Renan? Porque eu acho que, assim, a gente meio que volta, né, no tempo, assim, pra lembrar de muita coisa. Mas é sempre assim. Eu falo, bom de estar participando com várias pessoas diferentes, é sempre vir com coisas novas. Eu falo, por mais que eu repita muitas histórias, né, eu acho que todo mundo sempre vai ter alguém novo para poder ouvir, para poder, Sim. né, E compartilhar. aí, quando eu me senti novamente o coração apertado, eu cheguei até ir ao cemitério. À toa, sei que minha avó não está lá. Eu entendo. Todas essas coisas que as pessoas falam pra nós, a gente sabe disso. É que é como se fosse um alívio pra nós. Então eu tiro também. Agora, desculpe, Rosana, mas eu também tiro meu chapéu para o Renan. Por quê? Se for pensar bem, não era obrigação dele. Eu sempre falo essa frase. Não é obrigação do neto fazer pelo avô. Não sei se você concorda comigo, entende o que eu vou dizer. É amor. O que você fez pelo seu avô, o que eu fiz pela minha avó, ali, os poucos dias que eu ficava, eu voltava, eu ia, era amor. Eu falo que obrigação são os filhos. Sim. Tá? Independente se fizeram ou não, mas são os filhos. Sabe uma coisa que eu sempre falo, assim, algumas pessoas falam pra mim assim, mas por que você não entrou na justiça pra obrigar e tudo mais? Eu falo, gente, isso aqui não dá pra fazer por obrigação. Se você vai por obrigação somente, eu sinto muito, mas você vai fazer mal. Você tem que amar, você tem que gostar, porque pra ter força pra dar conta de tudo isso, eu falo, como que você, sei lá, consegue acordar 3, 4, 5 vezes no meio da noite e ter que acordar cedo no outro dia, né? Porque parece que eles ficam até mais fortes que a gente em relação a isso, porque a gente se cansa, eles parecem que não se cansam, né? Tá tudo muito confuso na cabeça deles. Então, você tem que amar, sabe? Tem que fazer, não esperando. Eu sempre falo, já vi comentários de pessoas falando assim, mas eu sei que minha sementinha eu tô plantando lá no céu, não sei o quê. Eu penso, mas, assim, não dá para fazer esperando, sabe, um retorno. Eu acho que você tem que fazer ali e tirar a recompensa na hora. Então, assim, na hora que ele agradecia, que ele olhava para mim, houve vezes, 2 vezes, em que já acamado, sem muita noção do que acontecia, ele virou para mim e falou: muito obrigado. Então, pensa só, você acha que ele não estava entendendo tudo o que estava acontecendo? Às vezes era um momento de lucidez dele, e eu falo, esse muito obrigado valia muito mais do que qualquer coisa, até mesmo se não tivesse falado. Mas você vê o esforço em falar isso, então não tem recompensa maior que isso, né? Tem pessoas que falam, não, mas seu lugar está garantido em tal lugar, eu penso, não ligo muito não, tipo, para mim é aqui agora, tipo, ele foi ótimo enquanto ele esteve aqui, é ótimo eu poder passar isso para frente, né? Acho que a gente não tem que querer um retorno. Se você vai ter, ótimo, a vida segue, e é isso aí. Mas agora você esperar esse retorno, eu acho que não é Fazer tão sem legal. esperar. As coisas têm que ser feitas naturalmente. Exatamente. Pessoal, eu que gostaria, nós estamos terminando já a live, quase terminando, já vou despedir dele daqui a pouquinho, mas eu não sei o que eu gostaria que você me unisse a uma mensagem que eu vou deixar pro Renan aqui escrito. Eu gostaria que todo mundo escrevesse concordando comigo. Será que vocês conseguem concordar comigo? Vamos fazer um hashtag agora de amor para o Renan? Olha aqui o que eu fiz. Mais Renan no mundo, obrigado. Vou até Tá printar bom? isso aqui, ó. Obrigado mesmo, gente. É muito legal, assim, a gente estar aqui para poder falar e eu acho que tem tanta coisa ruim assim, né? O pessoal parece que gosta muito de compartilhar notícia ruim, né? E eu sempre falo, gente, me manda vídeo, foto, nem nada no WhatsApp que envolva ou acidente ou violência ou qualquer coisa nesse sentido. E as pessoas precisam compartilhar eu falo, se tivesse um canal, às vezes, até sensacionalista, já estava grande, já estava muito grande, né? Agora, como é uma coisa assim que o pessoal até foge de falar de envelhecimento, foge de falar de fim de vida, né? Mas eu falo, não adianta a gente fugir, hora ou outra, eu falo, as pessoas vão ter que se pegar, tendo que estudar, ter que entender, porque pode vir até um familiar, pode até ela mesmo desenvolver isso, né? Olha só, gente, hashtag tá funcionando. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tá bom, então, meu muito obrigado. E agora eu passo para você. As considerações finais. Olha só, a Ruana falou, né, que setembro vai estar aqui, vai estar comigo também num bate-papo. E depois com o Fábio, olha só. É isso aí, a gente está sempre
trocando os convidados. Tá vendo? Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou aqui até o final. 1h30 que a gente falando já quase, né? E é sempre bom ver que teve, assim, esse número de pessoas aqui até o final. A gente vê que quem tá lá desde o comecinho ficou até o final com a gente. Isso é muito bom, porque acho que alguma coisa que eu falei aqui pode vir ajudar vocês, né? E gostaria de fazer o convite, né, para poder aparecerem lá no meu canal, o canal Conviver. Tá no Facebook, no YouTube, no Instagram. Quem sabe em breve a gente até não aumenta mais alguma coisa, mas por hora é o que eu consigo manter. Eu falo que esse é um trabalho que eu, a Ruana, o Fábio faz, que é difícil a gente conseguir manter sozinho, porque exige muito trabalho. Então, assim, compartilhem com o pessoal, manda para os amigos, dá o joinha aí, que isso tudo ajuda o canal a crescer. E eu sempre falo, quando eu falo crescer, é quanto mais a gente crescer, mais pessoas vão ter conhecimento, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E assim, se a gente falou de algo de bom por aqui, peguem como exemplo, tentem não só compartilhar, mas vivenciar isso na vida de vocês. Sabe, se estão passando por algum momento de dificuldade, eu sempre falo, pensem que isso vai passar. Tudo vai passar. Então, houve um momento assim que eu estava com meu avô, até mesmo no hospital, eu sabia que ia passar. Né? Os momentos bons também, houve vezes em que ele contava alguma piada, ele falava algo de engraçado, algo de legal, eu abraçava ele, eu ficava ali do lado dele e eu pensava, deixa eu aproveitar isso aqui porque uma hora vai passar. Então, façam isso mais vezes, sabe? Se aconteceu algum momento de estresse, alguma dificuldade, saiam de perto, tentem não bater de frente. Eu acho que assim, tentar fazer o idoso aceitar alguma coisa é muito difícil. Então, vale mais a gente tentar com atenção, com carinho. Eu sei que hora a gente vai perder a paciência, então distancia, mas lembra que isso passa. E aí amanhã é um outro dia. O que eu tinha de certeza era que eu ia dormir, né? Às vezes nem isso, mas a gente vai deitar e no dia seguinte vai ser um outro dia. Então, tenham força, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que ter, força e compreensão, porque nada daquilo está acontecendo por culpa deles. Algumas pessoas falam assim, mas ele sempre foi ruim, ela sempre foi desse jeito. Beleza, mas quando a gente lida com uma pessoa ruim, né? Porque acho que todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, mas quando a gente lida com uma pessoa que é muito ruim, o que acontece? Ela tem um limite. A gente briga, ela bate, a gente retruca, ela fala, a gente volta. Uma hora isso passa, uma hora isso para. Alguém entende que tem um limite. Quando o idoso está com Alzheimer, eu acho que ele perde um pouco desse filtro e ele vai além. Ele fala e maltrata e às vezes até agride e ele não está fazendo isso por conta própria. Então, mesmo que ele fosse ruim, uma hora ele iria parar. Doente, ele já não consegue ter esse filtro de parar. Então, acho que vale a gente ter a compreensão de que vale a gente, né, encerrar ali e tirar um pouco esse ego de que ele está sempre certo. Acho que era isso que eu queria passar aqui para vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Obrigado ao Fábio pelo convite, viu? Adorei estar aqui hoje. E é isso. Até mais. Até mais. Eu só vou colocar você aqui embaixo, mas depois eu falo com você já saindo da live, tá bom? Fica aí que eu já vou. Um abraço. É isso aí, meus queridos. Foi uma live muito gostosa. A Digamos foi uma live maravilhosa. Ângela Silveira falando. Nada que um doente de Alzheimer faz é pessoal. Exatamente. Mas não só isso. É que as pessoas têm muita mania de querer se vingar. Tá sim porque fez algo ruim, bem feito. Vamos parar. Passou. Todos nós somos geniosos. Temos gênio forte. Vamos esquecer. Às vezes nós pegamos pesados. Vamos ser leves. Vamos à nossa agenda rapidamente do canal. Só para vocês entenderem, amanhã, às 10 horas da manhã, tem um live, tá? Com um tema com Ivan Vittori, falando como falar com a criança, como é correto. Será que eu devo falar? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Boi, boi da cara preta. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi na roça e papai foi trabalhar. Ué, se mamãe foi na roça e papai foi trabalhar, quem é que tá comigo? Pois é. Eu já ia falar, a Francisquinha falando, a Cláudia falando, nada que o doente Alzheimer faz é pessoal. Ângela falando, Fábio e Renan. Agora quero a camiseta também, agora também quero essa camiseta também. Ela ganhou a caneca. A caneca já está aqui, mas não vou mostrar essa caneca. Eu vou mostrar? Devo mostrar?
Parabéns pelos netos. Obrigado, Juana. A Cláudia falando perdão liberta, com certeza. Eu passei por esse momento de revolta com parentes, na época que a minha avó partiu. Quando eu comecei a me libertar, não é fácil. Eu ainda vivo esse processo. Às vezes eu ainda me pego soltando com alguém. Aí eu fico, é o processo. Agenda. Aqui a nossa amiga Beth falou, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu também é. E amanhã, depois de 1h da tarde, nós teremos uma festa com tema. Amanhã ainda terei 2 entrevistas amanhã nesse tema. 1h da tarde. Festa espanhola. Eu vou pegar 2 amigas para conversar sobre a Espanha. Amanhã vai ter um almoço aqui. Nós já tivemos a festa junina, já tivemos a festa italiana e amanhã a festa espanhola, a qual eu preparo todo o ambiente. Então amanhã a festa espanhola. Rapidamente a agenda. Terça-feira, segunda-feira não farei live. Preciso descansar e respirar, cuidar da garganta. 8h30 da noite com a doutora Lilian. 8h30 da noite na terça-feira, doutora Lilian. Tema dor na face. Para funções extra. Na quarta-feira eu não faço live. Na quinta-feira eu vou falar sobre massagem. Para quem não sabe, eu também faço massagem. Além de professor, ao qual não atuo, não estou na área, mas faço massagem. E pediram aqui, numa das lives, para falar sobre o tema. Então, na quinta-feira. Na sexta-feira que vem eu não estarei em live, porque eu estarei em outro canal. Pegou moda eu ir para o canal de alguém fazer lá. Só que eu não farei perguntas. Eu serei entrevistado no canal da Rosilene. E a Rosilene falando, Cláudia Alves assistindo. Pois é, que honra. Que honra para mim. Próximo sábado, dia 29. Mais um mineirinho que eu vou trazer para a live. 8h da noite, sábado que vem. O Frederico. Vai vir ele e toda a sua família. A mãe dele tem Alzheimer. Vai vir a mulher dele. Não lembro se o filho, mas vai vir a esposa. E também por um momento a mãe. Então não percam, anotem aí. Sábado próximo, às 8h. Fred de Minas Gerais. Tá bom? Vamos terminar nossa live de hoje? 1h30? Para quem tinha programado com o menino por 1h, meu pai. Eu acho que ele vai ficar de mal de mim, mas eu ainda vou tentar ficar de bem com ele. Tá? E vamos lá, vamos fazer nossa prece. Muito obrigado a todos que deu like. Muito obrigado a todos que teve uma participação. Tá? Estou aqui com 21 joinhas para cima e 1 para baixo. Estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Agradecendo ao Papai do Céu. E é assim que eu termino a live dessa noite. Tá? Não vou fazer outra live hoje não. Tá? Porque assim eu descanso para amanhã de manhã. Vamos deixar a live de hoje para a noite. Descontar o que eu tive ontem bastante. Vamos ser gratos. Senhor. O Senhor traz em nossas vidas sempre uma pessoa para aprendermos. E hoje o Senhor nos trouxe o Renan para aprender um pouco mais. O Senhor nos trouxe o Renan para aprendermos a ser gratos. O Senhor nos trouxe o Renan não só para aprendermos a ser neto. O Senhor nos trouxe o Renan para aprendermos para Ele nos mostrar também da Rosana, sua mãe. Senhor, o que esperar desta família? De uma mãe que criou e educou um filho assim, educado. Senhor, o Senhor nos apresentou também nesta tarde a Rosana. De uma certa forma, Rosana fez parte da live, sim. Rosana foi falada, foi dita, falamos de Rosana, estou eu aqui. Pedindo ao Senhor, vá de encontro com a Rosana. Não conceda para Rosana o que ela pede, mas conforme a necessidade dela. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Essa é a palavra. E eu creio, ó Pai, que no íntimo dela ela necessita de algo. E que ela ganhe por merecimento, ó Pai.
pelo bom ser humano que ela foi e que ela continue sendo, pelo bom exemplo de mãe e mulher que ela foi para esses filhos. Senhor, que bênção esta família. Que gostoso estar aqui. Que o Senhor nos abençoe. A cada um. Obrigado pela Angélica, pela Di Gomes, pela Márcia, pela Beth, pela Ruana, pela Cláudia, pela Francisquinha, a todos que estiveram aqui. Pela Ângela, a tia do nosso amigo, por todos, todos. Eu posso ter esquecido o nome, mas o Senhor não esquece de ninguém. A palavra de hoje é só uma: gratidão. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela sua presença. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Beijos. Amém, Angélica. Até a próxima. Juntos somos mais fortes. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Renan. Conviver. Conviver com o que você estiver passando. Vamos conviver. Vou deixar o link do canal dele na descrição aqui do canal, tá bom? Se inscreva nos nossos canais. O bom da Alzheimer. Minha mãe tem Alzheimer. Olha quantos amigos que eu... Quer saber? Hoje tiveram todos aí. Eu vou colocar... Deu a louca no tio Fábio. Vou colocar o link de todos os amigos aqui, tá bom? Depois vocês vão ver. Um abraço, beijos. Até breve.